Graças Pais amados, estamos aqui para meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor, né? E estaremos lendo o livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 até o versículo 40. Jesus fala sobre o grande mandamento. Mateus 22, 34 a 40. Vamos ao texto? Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nesse momento aqui, Jesus já estava em Jerusalém, foi na caminhada que ele fez para Jerusalém, pouco tempo antes da crucificação, e ele acabou tendo um embate com os saduceus, né, sobre a questão da ressurreição e algumas questões, e aqui agora ele estava tendo um embate com os fariseus, né? Jesus teve embate com os escribas, fariseus, saduceus, todas aquelas, né, os sacerdotes, e automaticamente ele foi levado à crucificação, porque ele debateu com políticos e religiosos, né? E o partido dos saduceus e agora os fariseus, né, que é o grande número. Os saduceus eram menos pessoas, né, faziam parte da aristocracia, né? Então, e o texto aqui fala que ele fez calar os saduceus, né, esses que faziam parte da aristocracia, que eram homens de um nível intelectual melhor, né? Eles não acreditavam em muitas coisas, né? Eles não acreditavam na ressurreição, né? Não acreditavam no juízo final, na existência de anjos, de seres espirituais. Eram pessoas céticas, né? A crença deles era realmente, eles eram materialistas, né? Os saduceus eram homens materialistas. Eles na verdade, eles estavam, a crença forte do coração deles estava naquilo que estava nas mãos dele, na existência deles naquele momento. É porque eles tinham muito recurso, né? E tinham uma capacidade intelectual muito grande. E no entanto, assim, eles realmente não criam. Jesus fez calar esses homens, né? Fez calar esses homens. E aí agora Jesus está, né, diante dos fariseus, que é a grande massa da população, aquelas pessoas que têm uma crença, né, que creem de forma, às vezes, creem de forma exagerada. E aí um dos intérpretes, eles ficaram, talvez aí esse intérprete da lei não conta exatamente o que aconteceu, mas um deles, ele fez uma pergunta como se estivesse intrigado, né? Isso não diz exatamente, mas a impressão que dá é como se estivesse intrigado, naquele momento ali tivesse intrigado. Ele faz essa pergunta, né? E essa pergunta ela também tem uma conotação um pouco capciosa também, para ver aonde que Jesus estaria escorregando relacionado ao conhecimento da lei. Mas só que tinha um problema sério, porque os fariseus, eles eram pessoas que cumpriam as leis, não a lei bíblica, mas assim, aquilo que foi colocado como lei de forma muito severa. Eram pessoas que cumpriam as coisas de forma severa. E aí, naquele período, Jesus criticou muito a questão dos escribas e fariseus, né, por causa dos preceitos, né, das tradições, né, daquilo que eles criaram no lugar da própria palavra. Se os saduceus não criam mais na palavra de Deus, né, nada da palavra de Deus, eles eram céticos, né, podemos dizer que era um tipo de ateu, que eles realmente, a crença deles era uma crença no existencialismo. E aí nós temos aqui um grupo de pessoas que creem, né, mas a crença estava no local errado, na forma errada. Porque Israel, além das leis, né, e os mandamentos, o que Israel fez? Ele criou 613 preceitos para ajudar a cumprir a lei. E desses 613 preceitos, tinha 248 positivos e 365 negativos. Então esses preceitos, eles na verdade desvirtuavam a lei. Eram formas que eles criaram para poder ajudar a interpretar e crer a lei, né, e cumprir a lei, né. Na verdade, esses preceitos desvirtuavam da palavra de Deus. Então nós temos aqui saduceus, né,
E nós temos nesse texto aqui a menção dos saduceus, que homens sem fé, né? E nós temos aqui os fariseus, homens de fé, mas a fé estava colocada no lugar errado, porque não conheciam a palavra. Nenhum dos dois conhecia a palavra de Deus. O momento que estava aqui era um momento de uma sociedade que não conhecia a palavra de Deus. Se nós lembrarmos no livro de Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto e ali foi tentado por Satanás, o próprio diabo usou a palavra de Deus contra Jesus. E aqui nesse período, os escribas, fariseus, sacerdotes, eles usaram a própria palavra de Deus contra Cristo. Então era uma sociedade que estava dominada, né, por Satanás. É uma sociedade que a deturpação da palavra de Deus é algo que vem do próprio diabo, né? O que o diabo fez quando ele falou na forma da serpente, quando falou para mas né, Deus falou isso, mas não é bem assim não, né? Então a ideia de deturpar o que está escrito, né? Forjar o que está escrito de forma que não seja aquilo que está escrito, fazendo uma nova interpretação segundo o príncipe desse mundo, né? Que é o próprio demônio. Então, amados, nós percebemos que aquela sociedade ela estava guiada não pela palavra de Deus, mas pela uma ideologia, pela forma de manipulação de Satanás. E Jesus foi crucificado exatamente por causa disso. A crucificação de Cristo se deu porque, na verdade, os homens não aceitavam a palavra de Deus. E aí Jesus, o tempo todo, né, durante o seu caminhar, no seu ministério, ele basicamente trouxe de volta a palavra, né? De volta a palavra, de volta a palavra. E aqui Jesus faz a mesma coisa. Jesus traz a palavra de volta. Quando ele debateu com os saduceus, debateu com os fariseus, aí Jesus vem e traz a palavra de volta, né? E aí Jesus ele começa a falar, né? Quando houve a pergunta, mestre, qual o grande mandamento da lei? Versículo 36. Aí Jesus no versículo 37 responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Todo o teu coração, sentimento, né? Sentimento. De toda a tua alma, né? A essência, né? A essência nossa, que fomos criados em imagem e semelhança de Deus, está ligado no amor a Deus, né? A ideia de filiação, de pai e filho, essa essência, né? A eternidade que está no nosso coração. Essa essência, ela está distribuída dentro do nosso sentimento, está dentro da nossa cognição, do nosso entendimento. Então, amado, a nossa essência, o amar a Deus sobre todas as coisas, amar de todo o coração, amar de todo o entendimento, significa que a essência, né, aquilo que nós somos, estamos ligados a Deus, e aí se desenrola no sentimento de nós amarmos a Deus. Um sentimento, uma coisa de coração, com emoção, né, com verdade, com emoção, né, com vontade realmente. Ligado ao sentimento e ligado à nossa cognição, de nosso entendermos, né? A ideia do entendimento, a ideia de cognição mesmo, do cognitivo, nós entendermos, né? Da ideia da razão. Então razão e emoção, elas entram juntinhas nessa questão de nós amarmos a Deus, né? Nós amamos a Deus de forma integral, razão e emoção. Razão e emoção. E este é o grande primeiro mandamento, amar a Deus de forma intensa, né? Seja com emoção ou com razão. E aí Jesus, trazendo de volta a palavra ainda, esse amor, primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, quer dizer, na essência da nossa alma. Jesus fala também que o segundo mandamento é semelhante a este, o versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, a ideia da empatia. Amamos a Deus e esse mesmo sentimento de emoção, né, de razão e da alma, nós amarmos o próximo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Então esse amor deve ser estendido ao próximo. As pessoas estão próximas a nós. Estão estendidas a nós. Por que Jesus fez isso? Dividiu os mandamentos, 10 mandamentos, em 2, se são 10. Então nós vamos explicar um pouquinho sobre isso, para nós entendermos. A primeira parte do mandamento, nós podemos dizer que Jesus fala que é primeiro a Deus. Nós vamos ver do versículo do mandamento 1 até o mandamento 4, né, está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, de 1 a 22. A primeira parte dos 10 mandamentos são 4 mandamentos. E esses 4 mandamentos são ligados a Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então,
Jesus ele divide exatamente os 10 mandamentos em dois. Os primeiros 4 relacionados a Deus. Por isso que Jesus falou que, respondeu Jesus, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, que é os primeiros 4 mandamentos, né, relacionados a Deus. E aí, amados, o segundo, semelhante a este, que é amar o próximo. Aí começa, quando amar o próximo, a partir do 5º mandamento, que vai até o 10º. O 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. A ideia de que nosso amor, né, a ideia o mandamento, né, amar a Deus, agora amar o próximo, começa dentro de casa, amar primeiro as pessoas dentro de casa. Se nós não amamos as pessoas que estão dentro da nossa casa, como é que nós vamos amar as pessoas lá fora? Se nós não, em vez de nós amarmos as pessoas que são nossos pais, né, aqui fala pai e mãe, né, se nós não amarmos, né, não respeitarmos, não honrarmos nosso pai e nossa mãe, como é que nós vamos respeitar as pessoas lá fora? Se o pai e a mãe é aqueles que nos geraram, que cuidam de nós. Então, amados, então Jesus ele começa exatamente por essa questão. E o segundo mandamento ele começa exatamente dentro de casa, né? O próximo, que é o nosso primeiro próximo, dentro da nossa casa. Então, a honra teu pai e tua mãe. E aí vem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, essa ideia de que não ir contra a casa do próximo, não fazer nada com o outro lá fora, né? Observamos que nesse segundo mandamento, que é relacionado ao próximo, começa dentro de casa, automaticamente nós faremos o quê? A empatia de colocarmos no lugar do outro dentro de casa é o que vai acontecer lá fora também. E por isso não prejudicar o outro, E aí, amados, uma aplicação talvez que a gente possa pensar nessa questão sobre esse texto é aplicarmos os mandamentos hoje. Então Jesus falou isso para os fariseus naquele período, né? Os 10 mandamentos se resumem em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Então Jesus traz de volta a palavra. Então, amados, eu quero, como aplicação, nós vamos fazer a aplicação dos 10 mandamentos para nós hoje, né? Essa conotação da divisão dos mandamentos em duas partes, que é o primeiro direcionado a Deus, versículo 1 do mandamento 1 até o mandamento 4, e do 5 até o 10, relacionado ao próximo, nós vamos fazer uma aplicação para nós hoje. Vamos lá. A aplicação para nós hoje é o seguinte, vamos fazer relacionado a Deus. Primeiro relacionado a Deus, 4 primeiros mandamentos relacionados a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, né? Não ter outro Deus, só realmente Deus, né? Não procurar em outras coisas, né? Hoje tem tantas coisas que são oferecidas, né? E para substituir Deus, né? Substituir Deus na nossa vida, para guiar nossas vidas, pessoas buscam outras coisas para guiar a vida. Quando Saul ele realmente fugiu de Deus, ele foi procurar uma adivinha, né? Uma adivinha. O Manassés, que era um rei que sacrificou até o filho dele no altar, né? Ele procurou as estrelas, né? Adivinhar pelas estrelas, né? A ideia da necromancia também. E nós percebemos a ideia de estar envolvido com os mortos, né? Muitas pessoas procuram a ideia de revelação através de mortos, necromancia. Então as pessoas buscam outras coisas a não ser Deus. Então a orientação do mandamento de Deus, da Bíblia, não terás outro Deus diante de ti. Deus é aquele que dirige, aquele que controla, aquele que dá direção, aquele que está na direção completa da vida, né? A direção é através de Deus. Não terás outro Deus, só Deus, somente Deus, né? Não farás para ti imagem de escultura. A ideia de fazer para ti imagem de escultura, eu vou usar um termo aqui que às vezes já vi uma pessoa fazer, e eu não sei quem que usou esse termo, mas eu achei interessante. Ao invés de nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E, no entanto, muitas vezes o homem quer criar o seu Deus, né? Ele faz o seu Deus com as suas próprias mãos, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, o homem cria deuses
conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E na verdade nós fomos criados por Deus segundo a imagem e semelhança dele. Então ao contrário, então o homem cria Deus para si, né? A ideia de rejeição de Deus. Quando o homem cria Deus no lugar de Deus, ele realmente está rejeitando Deus, criar Deus para si, né? Não fazer deuses, né? Não tomar o nome de Deus em vão, não tomar o nome de Deus em vão. Vou dar só um exemplo só. É muito comum às vezes pessoas, né, na história nós vemos isso, né, seja no meio religioso ou governamental, usar o nome de Deus para dominar pessoas, né? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus para dominar, né? Usa o nome de Deus de forma indevida. Às vezes as pessoas pensam que falar o nome de Deus em vão é falar de forma aleatória só. Essa é uma parte, mas a grande parte de tomar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus de forma que possa prejudicar o próximo, né? Para a dominação. Esse é algo muito grave que é comum acontecer. É comum acontecer. Usar o nome de Deus para a dominação, seja política, seja religiosa. E isso Deus não aceita, porque na verdade a pessoa está usando o nome de Deus de forma que, como se estivesse manipulando Deus a seu favor, né, a sua vontade. E lembra do dia de sábado para santificar, né? Então quando pensa no dia de sábado para santificar, sábado, a palavra sabá significa descanso, um momento de descanso, né? 6 dias trabalharás, né? E você tem que descansar. Deus que é Deus trabalhou 6, descansou 1. Imagina nós, né? Nós temos que também trabalhar e também temos que descansar, né? E às vezes eu percebo que pessoas falam, não, tem que trabalhar 7 dias na semana. Aí, às vezes eu critico, falo assim, não, então, amado, se Deus que é Deus trabalhou 6 dias, descansou 1, nós somos maior do que Deus, temos que trabalhar 7? Como assim? Nós também temos que descansar um dia, né? As máquinas precisam de parar, tudo precisa de parar, né? Tudo precisa de um descanso, de uma pausa. É importante a pausa. A pausa é importante. Mas também, além da pausa, além do descanso, tem a ideia também de um dia reservado ao Senhor, né? Exercícios espirituais, orações, leitura da palavra, comunhão dos santos. Então é importante. Nós perdemos muito quando nós não temos essa ideia de nós estarmos juntos em comunhão na casa do Senhor, através da palavra, através dos cânticos, através das orações, através da comunhão. Perdemos muito, perdemos muito. Quem participa, quem está diante do Senhor, né, o dia do Senhor para santificar, ganha muito, ganha muito. Então o primeiro mandamento é relacionado a Deus, está aqui, ó. Tá aqui. O primeiro mandamento é relacionado a Deus. O segundo, semelhantemente a este, né, que nós vamos fazer essa aplicação, fala sobre a honra de pai e mãe, né? Honra de pai e mãe. Começa com honra de pai e mãe, começa dentro de casa. Já falei aqui que é comum as pessoas quererem, às vezes, agradar o mundo, mas às vezes não conseguem agradar dentro de casa. É importante agradar dentro de casa, né? Então, importante é honrar pai e mãe, quer dizer, a ideia de honrar é amar dentro de casa primeiro, né? Como é que nós vamos amar o mundo se nós não amamos pessoas que nós estamos perto dela o tempo todo? Então, fica algo, né, a gente está queimando etapas. Nós precisamos amar quem está perto de nós. E automaticamente o amor ao próximo vai redundar em amor às pessoas lá fora também. Não matar, quer dizer, fazer viver. Vou usar um termo ao contrário aqui. A ideia do não matar, o 6º mandamento, é fazer viver, né? Faça viver. Ajude a pessoa a viver. Não adulterar, quer dizer, manter em bom estado. Manter e não depreciar. Não depreciar. A ideia de adulterar, quando você adultera, né? Eu lembro que quando aquela época que se comprava gasolina adulterada, né? Adulterada. A pessoa colocava outras coisas lá e aí a da gasolina que você comprava, o carro começava a ratear. Então a ideia de adulterar, né? Você mudar, você realmente depreciar, tá? Não adulterarás, né? E tem o sentido também de manter a família íntegra, né? Buscar pela integridade da família. Não furtar, né? Ajudar, acrescentar, né? Ao invés de tirar, pôr, né? Ao invés de tirar, pôr. Testemunha, o 9, não dirás falso testemunho contra teu próximo, né? Ser uma testemunha fiel, né? Testemunha fiel, né? Não manipular informação, né? Não manipular informação. Hoje vivemos um momento que existem muitas acusações contra a grande mídia por causa de manipular informações, né? E a ideia de manipular a informação não é testemunha fiel.
né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, quer dizer, então a ideia de você manipular a informação é uma testemunha falsa. Então a ideia que nós pensamos, a ideia de uma testemunha correta, né? Relatar os fatos de forma correta, né? De forma correta, sem manipulação, sem indução, né? Sem, a ideia da indução é você criar meios para o outro, fazer outro pensar o que você quer que ele pense, né? Existem meios de fazer isso, né? Dentro de uma retórica, dentro de um conceito, é comum as pessoas que têm um grau de estudo nessa área conseguir fazer isso, né? Criar uma situação para fazer o outro pensar, né? É comum em propaganda de televisão, muitas propagandas de televisão, de certos produtos, alguém trabalhou aquele produto para que você tenha a ideia de que você tenha a necessidade de comprar aquele produto porque é a forma como ela foi apresentada. Então, a ideia de manipular uma informação. Então, amados, o falso testemunho ele é muito amplo, então ele é perigoso realmente, porque traz uma informação daquilo que não é verdade. É como se fosse um Photoshop, né, negativo ou positivo da informação, para manipular. Tá? Então isso é ruim. O falso testemunho, ele traz... Hoje está muito sofisticado o falso testemunho. Percebemos que o falso testemunho hoje está muito sofisticado, está muito trabalhado, muito bem... É um aparato muito grande para o falso testemunho. Então isso é perigoso, né? Hoje fala-se de fake news, né? A ideia de fake news é um falso testemunho. Então, amados, é isso, né? É isso. E é um mandamento, Esse não, todo não aqui é chamado não durativo. Né? O não durativo é algo que Deus não negocia, não aceita, isso não pode fazer, não pode ser feito. A ideia do não durativo. E não cobiçarás a casa de teu próximo. Né? A ideia de contentar com o que Deus está nos dando. Contentar com o que Deus está nos dando. Então esses são os 10 mandamentos que resumem em 2. Relacionado a Deus e relacionado ao próximo. E a aplicação que nós acabamos de fazer nesse momento é isso, é que nós possamos sempre estar voltando à palavra de Deus. Né? O problema dos saduceus e o problema dos fariseus é que eles esqueceram da palavra de Deus. E aí automaticamente eles se perderam porque esqueceram da palavra de Deus. E hoje, né, o tempo que nós estamos vendo hoje, para nós, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para a nossa família, nós temos que cada vez mais voltarmos à palavra de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento em nossas mãos. Devemos fazer uso dela sim, porque à medida que nós estudamos a palavra e buscamos na palavra de Deus, nós vamos assim ser orientados a amar a Deus, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Eu gostaria de fazer uma última aplicação dentro da aplicação, dizendo o seguinte: assim como que nós devemos amar a Deus, né? Com a nossa essência, né? Com todo o nosso sentimento, com todo o nosso entendimento, amar a Deus. Jesus, quando ele aponta para o próximo, a ideia da empatia, nós devemos também amar o próximo dessa forma. Amar o próximo com todo o nosso sentimento, né? De amor verdadeiro, amar o próximo, né? E com toda a nossa cognição, nosso entendimento de razão. E aí, amados, porque o próximo, né, ele foi feito a imagem e semelhança de Deus também. E nós devemos fazer isso. Amar o próximo como a nós mesmos. Né? Então a sociedade, quando ela volta para o Senhor Jesus, ela volta para a palavra do Senhor, ela simplesmente, nesse momento, ela está resgatando aquilo que Deus colocou para nós, que é a palavra dele. Que Deus possa estar nos abençoando e nos fortalecendo e fazendo-nos cada vez mais voltarmos à palavra de Deus, né? E esse texto fala-se sobre volta à palavra de Deus. Eu vou estar encerrando com uma oração nesse momento e logo em seguida nós estaremos falando amém e desejando a você, né? Que você volte-se cada vez mais à palavra do Senhor. Senhor Deus Pai, peço a tua bênção por cada amado irmão, cada pessoa que ouviu essa mensagem. Que teu Espírito Santo fale ao coração, para que cada vez mais nós possamos voltar à palavra do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. É o que nós pedimos e te agradecemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida em nome do Senhor Jesus.